Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. Hoje eu vou trazer para vocês a Lei de Improbidade Administrativa para quem vai fazer o concurso da UFAL, para assistente de administração ou para outros cargos também. Vai cair essa lei e é uma lei muito importante. Hoje a gente vai ver a primeira parte dessa lei e depois a gente vai ver a outra parte, beleza? Vai vir outro vídeo. Lembrando que a gente já tem um material de fundamentos da administração com as legislações todas que tem no edital. E temos também um material de assistente de administração, a parte específica. Só solicitar via WhatsApp que a gente disponibiliza para vocês. A parte de fundamentos da administração custa R$ 59,90 e a parte de conhecimentos específicos também custa R$ 59,90. Fala aí no WhatsApp que a gente responde para vocês. Então vamos lá, vamos estudar a Lei de Improbidade Administrativa. Lei 8.429 de 1992. Lei de Improbidade Administrativa. Nós vamos considerar aqui todos os artigos dessa lei, lembrando que na maioria dos casos as provas cobram a lei seca. Por isso que é importante você acompanhar o estudo dessa lei aí, fazendo a leitura da lei, ok? Vamos lá, vamos ver aqui todos os artigos dessa lei, começando pelas disposições gerais, o artigo 1º. Fala que o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos dessa lei. Então, a ideia é a integridade do patrimônio público. Quando nós falamos aqui de lei de improbidade administrativa, improbidade passa a ideia aí de desonestidade, de usar mal o dinheiro público, beleza? Para que uma conduta seja considerada como uma conduta de improbidade administrativa, ela tem que ser uma conduta dolosa, tipificada aqui nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, ok? Ressalvados os tipos previstos em leis especiais. O parágrafo 2º diz o que é esse dolo. A conduta tem que ser dolosa, ok? A lei inteira vai falar sobre isso. Tem que ter dolo, não pode ser por culpa. Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 dessa lei, bastando ou não bastando a voluntariedade do agente. Então, para ser dolo, tem que ter vontade livre, consciente de alcançar o resultado ilícito, beleza? E não basta só a voluntariedade do agente. Se ele agiu voluntariamente, mas não tinha a intenção de alcançar o resultado ilícito, isso significa que não existe dolo para essa lei, ok? O parágrafo 3º fala o seguinte: o mero exercício da função ou desempenho de suas competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Se não tiver comprovação de ato doloso com fim ilícito, está afastado o ato de improbidade, a responsabilidade por improbidade administrativa. Parágrafo 4. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ou seja, os princípios que estão na Constituição sobre direito administrativo, esses princípios serão aplicados aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, esses princípios serão também aplicados aqui à lei de improbidade administrativa. Parágrafo 5. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social. Ela vai violar aí essa lei quando você tem um ato de improbidade no poder executivo, legislativo, judiciário, na administração direta, na administração indireta, na União, nos estados, municípios, Distrito Federal, essa lei será aplicada, beleza? Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra entidade privada que receber subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de ente público. Então, recebeu benefício aí do ente público, o ato de improbidade, essa entidade privada está sujeita ao ato de improbidade, ok? As leis, as sanções dessa lei. O parágrafo 7º diz assim: independente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções os atos de improbidade praticados contra patrimônio de entidade privada
para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. Ou seja, se uma entidade privada recebeu o benefício do governo, recebeu o benefício público para sua criação ou seu custeio, então ela também está sujeita aí às sanções do ato de improbidade, limitando aí o ressarcimento do prejuízo, a repercussão do ilícito sobre as contribuições dos cofres públicos, beleza? O oitavo diz assim: não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. Então, se houver uma divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, isso não configura improbidade, ok? Sendo ação ou omissão. Ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais de poder judiciário. Então, nesse caso, se tiver divergência interpretativa, não vai ser ato de improbidade administrativa. Artigo 2º, para os efeitos dessa lei, consideram-se agentes públicos o agente político, o servidor público, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, exercer aí um cargo público, mesmo que seja transitoriamente, sem remuneração, cumprindo ali uma função pública, você pode estar aí sujeito à lei de improbidade, ok? Qualquer agente público. Parágrafo único, no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei, ou particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração convênio, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo. Fez contrato, convênio com a administração, o particular pode também sofrer as sanções previstas nessa lei. Beleza? Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo sendo agente público, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Então, a pessoa pode sofrer as sanções dessa lei, ok? As disposições dessa lei podem ser aplicadas, mesmo se a pessoa não for agente público. Mas se ela induzir um agente público a praticar ato de improbidade, ou se ela praticar juntamente com um agente público, nesse caso, as disposições dessa lei serão aplicadas, beleza? Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Então, não é porque você é cotista, sócio, ou diretor, ou colaborador de uma empresa, que você vai receber aí uma punição se houver uma prática da empresa de ato de improbidade administrativa. Somente vai receber essa punição se houver participação, benefícios diretos, e nesse caso você responderia aí nos limites da sua participação. As sanções dessa lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei 12.846. Então, se for tratado lá na Lei 12.846 algum ato que seria encarado como improbidade, mas se lá for um ato lesivo à administração pública, então não vai ser ato de improbidade administrativa, ok? Artigo 7º, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao MP, Ministério Público competente, para as providências necessárias. Artigo 8º, o sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário. O erário aqui você pode pensar como sendo a administração pública ou o poder público, né? Ou que se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido, ok? Então, a reparação de um bem ou de um dano causado por alguém que morreu e deixou herança para seus filhos, seus parentes,
ela só vai ser feita até o limite do patrimônio transferido, da herança. Artigo 8º-A, responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei, aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, difusão ou cisão societária. Então, se ocorrer aí essa alteração contratual, uma transformação, uma incorporação de uma empresa a outra, uma cisão societária, também vai se aplicar aí essa responsabilidade sucessória, beleza? E o parágrafo único diz que, em caso das hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei, decorrente de atos de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou evidente intuito de fraude, devidamente comprovado. Ok? Agora vamos falar do capítulo 2, dos atos de improbidade administrativa. Quais são esses atos? Começando aqui pelo artigo 9, que vai falar sobre o enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante prática de ato doloso, como dissemos aqui, tem que ser doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo de mandado, de função, de emprego ou da atividade nas entidades referidas nos artigos 1º dessa lei e, notadamente, ou seja, aqui é um rol exemplificativo. Nós vamos ver agora aqui quais são os atos aí que importam em enriquecimento ilícito. Gente, você tem que lembrar o seguinte, se está falando de enriquecimento ilícito, vai estar relacionado diretamente ao servidor, ok? Ao agente público. Ele que está recebendo benefício. A gente vai ver que quando é um terceiro tendo benefício, sendo beneficiado, aí vai ser um prejuízo ao erário, beleza? Então vamos ver quais são esses atos aqui. Receber para si ou para outra em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indiretamente, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, se o agente público receber alguma coisa de alguém que tenha interesse de uma ação ou omissão das atribuições do agente público, isso seria ato de improbidade administrativa, que gera aqui enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, você vai ver que vai ter várias situações aqui de receber vantagem econômica. Direto ou indiretamente, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, ou a contratação de serviços das entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor do mercado. Então, se o agente recebe alguma verba ali, algum incentivo para uma contratação por preço superior ao valor do mercado, isso aí é enriquecimento ilícito. Perceber vantagem econômica, novamente, também, né? Direta e indiretamente para facilitar a alienação, que é a venda, a permuta ou a lotação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Veja que aqui tem uma diferença, né? Se é a administração comprando, ok? A aquisição, se estiver falando de aquisição, aí vai ser por preço superior ao valor de mercado. Se estiver falando aqui da alienação, que é a venda, né? Está falando aqui de preço inferior ao valor de mercado. Se vender barato, improbidade. Se comprar caro, improbidade. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como trabalho de servidores, empregados. Ou seja, se o servidor, o agente público, pega lá, utiliza bem móvel ou pode, por exemplo, carro para fazer coisas para o seu interesse particular, ou até mesmo os outros servidores, vai lá trocar a lâmpada na minha casa, vai lá fazer isso,
não pode ser improbidade administrativa. O inciso 5 agora, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta e indireta, para tolerar a exploração de jogos de azar, de latrocínio, de narcotráfico, de contrabando. Isso também é ato de improbidade administrativa. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida. Então, se você recebe uma vantagem econômica para fazer uma declaração falsa, então isso também é ato de improbidade. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes de atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, se o servidor adquirir ali um bem que está além do do valor de patrimônio que ele tenha, da evolução patrimonial que ele tenha, isso também é um ato de improbidade, mas claro que tem que comprovar aí que foi algo ilícito. O agente público tem direito a se proteger, a se defender. O 8º, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Então, o agente público não pode aceitar um emprego, uma comissão, exercer atividade de consultoria para uma pessoa que tem interesse na prática, na atribuição do próprio agente, ok? Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública. Então, se você está recebendo aí vantagem econômica para intermediar a aplicação de verba pública, ato de improbidade administrativa. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado, também não pode. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, e usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Tudo isso é ato de improbidade administrativo, que são classificados como enriquecimento ilícito. Beleza? Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. O prejuízo ao bem público, né? Vamos lá. O artigo 1º fala assim: constitui ato de improbidade que causa lesão ao erário, ou prejuízo, né? Qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade referida no artigo 1º dessa lei. Notadamente, ou seja, esse rol também é um rol exemplificativo, pode ter outras situações, beleza? Mas vamos pensar aqui. Nesse caso de prejuízo ao erário, o agente público está facilitando, está permitindo que alguém se beneficie do erário, que se beneficie dos bens públicos, ok? Então, nesse caso, causa prejuízo ao erário. Veja que no outro, era o próprio agente que estava usufruindo. Agora é uma outra pessoa que vai usufruir. Veja, quando o agente facilita ou concorre por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa jurídica, de bens, de renda, de verba, dos valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas aqui no artigo 1º dessa lei, então, nesse caso, estamos praticando aí ato de prejuízo ao erário. Por que prejuízo ao erário? Veja, facilitar ou concorrer, por qualquer forma, indevida incorporação ao patrimônio particular. Nesse caso, o patrimônio que está incorporando não é a do agente público, mas é de outro particular. Ele está só facilitando, beleza? Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Ou seja, você permite ali o uso do bem público por alguém que não seguiu as formalidades legais. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como ao ente desproporcionalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas, valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, sem observância das formalidades. Então, fazer essa doação do que é público para uma pessoa física ou jurídica, ou até um ente desproporcionalizado, também é ato de prejuízo ao erário. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrante do patrimônio de qualquer das entidades do artigo 1º, né? Ou da prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado. Veja, permitir ou facilitar a venda, né? A permuta, a lotação por preço inferior ao mercado. Isso também é prejuízo ao erário. Ou permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado. Então, agora a administração gastando do seu recurso mais do que deveria gastar. O inciso 6, realizar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou idônea. Concorrer ou conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades. Veja que várias vezes aparece aqui, sem observância das formalidades. Frustrar a licitude do processo licitatório ou processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fim lucrativo ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou em regulamento. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Permitir, facilitar ou concorrer para que um terceiro enriqueça ilicitamente. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por entidades. Isso também é prejuízo ao erário. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sem observar as formalidades previstas em lei. E celebrar contrato de rateio consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas, mediante celebração de parcerias, sem a observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis a essa espécie. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada, mediante celebração de parceria, sem a observação das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Cancelar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem a observação das formalidades legais. Note que várias vezes aparece sem a observação das formalidades legais. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. E conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário
contrário ao que dispõe a lei complementar aqui de 2003, beleza? Parágrafo único, ou parágrafo primeiro, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição do ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1. Ou seja, se tiver uma inobservância das formalidades legais ou regulamentos, mas não implicar em perda patrimonial efetiva, não vai ocorrer aí a imposição de ressarcimento, ok? Aí vedado aqui o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Ou seja, se for uma mera perda patrimonial por conta de uma ação que tomou ali o administrador, o agente público, não vai dizer que não é aí ato de improbidade. Beleza? Agora vamos aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Esse é um rol taxativo, que só pode ser esses que estão aqui no artigo 11 dessa lei. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Rol taxativo aqui. São 12 condutas. 12 não, tem menos que umas foram revogadas, né? Revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Veja, revelar fato ou circunstância não tem a ver com enriquecer ninguém, nem você mesmo enriquecer, ok? Nesse caso aqui, é um ato contra o princípio, contra os princípios da administração pública. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Então, você não pode negar a publicidade aos atos oficiais, beleza? Só se tiver aí algum sigilo, alguma coisa. O 5, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público. Se você frustra um caráter concorrencial de concurso público ou de chamamento de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, nesse caso, você está aí cometendo um ato contra os princípios da administração. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vista a ocultar irregularidade. Então, aqui também é um ato contra os princípios. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar preço de mercadoria, bem ou serviço. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca. Nesse caso, existe aí uma ofensa aos princípios da administração. O 12, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no artigo 37, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e a personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas do órgão público. Ou seja, não pode se promover
aí utilizando sua condição de agente público, ok? Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo decreto aqui, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa. Parágrafo 2º aqui, aplica-se o disposto do parágrafo 1º deste artigo a qualquer ato de improbidade administrativa tipificada nesta lei e em leis especiais e as quais outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. O enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe demonstração objetiva da prática de legalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais e infraconstitucionais violadas. Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Então, os atos aqui dos princípios que atacam que os princípios da administração, esses atos, eles independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e do enriquecimento ilícito do agente. Não se configura improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição de dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. Capítulo 3 das penas. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. São aí as hipóteses de pena. Se o ato praticado, o ato de improbidade, foi um enriquecimento ilícito, olha a pena que o servidor pode, ou o agente público pode receber. Ele pode ter aqui, quando fala aqui na hipótese do artigo 9º desta lei, está falando do enriquecimento ilícito, né? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública que exerce, né? Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Então veja que não é por 14 anos, é por até 14 anos. Pagamento de multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Ok? Então, essas são aí as penalidades que uma pessoa que praticou o ato de improbidade administrativa do tipo enriquecimento ilícito pode receber. Beleza? Perda dos valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento da multa e proibição de contratar, né, com o poder público aí por um prazo não superior a 14 anos. Inclusive, se ele tiver ali uma empresa, né, uma pessoa jurídica, da qual ele seja sócio majoritário. Mas mais à frente a gente vai ver que se for no caso de acionista, outros detalhes aí pode, mas sócio majoritário não pode, ok? Pode receber essa punição aí por até 14 anos. Agora, penas na hipótese de prejuízo ao erário. Na hipótese do artigo 10, no artigo 10 está falando de prejuízo ao erário. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, né? Se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios, incentivos
direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Então, perceba que são as mesmas penas aqui do enriquecimento ilícito, é aplicada aqui ao prejuízo ao erário. Só que a diferença é que o prazo aqui da suspensão de direito político é até 12 anos e também a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de até 12 anos. Então, entende-se que o prejuízo ao erário tem uma pena um pouco mais branda do que o enriquecimento ilícito. Isso aqui cai de margem. Pena, agora na hipótese de atentar contra os princípios. Você vai ver que essa pena aí é uma pena ainda mais branda do que as outras duas. Na hipótese do artigo 11, que é justamente o enriquecimento, ou o atentado contra os princípios da administração, vai haver aí um pagamento de multa de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de uma pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 4 anos, ok? Então, aqui, o que não tem aqui é suspensão dos direitos políticos, ok? Pelo prazo não superior a 4 anos, né? Então, aqui, no atentado contra os princípios da administração pública, tem uma multa de até 24 meses, ou em 4 vezes o valor da remuneração percebida, né? Proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos ali, pelo um prazo não superior a 4 anos. Então, essa pena aí é uma pena ainda mais branda, beleza? Agora, veja alguns detalhes sobre essas penas. A sanção de perda de função pública, na hipótese do inciso 1 e 2 deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e de natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos considerados as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, calma, vamos entender aqui. A perda da função atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época. Então, tem que ser aquele vínculo com a mesma qualidade, mesma natureza que ele detinha ali na época que ele cometeu a infração, ok? Mas o magistrado pode aí, excepcionalmente, estendê-lo aos demais vínculos que ele tenha. Vamos dizer que ele tem mais de um vínculo público com a administração. Pode ser estendido aí, consideradas as circunstâncias e a gravidade. Mas isso só pode haver esse caráter excepcional de estender a outros vínculos se for no caso aqui do inciso 1, que é no caso de enriquecimento ilícito, ok? No caso do enriquecimento ilícito. Beleza? Então, a perda da função pública atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente possui na hora do cometimento da infração, ok? Mas no caso do enriquecimento ilícito, que é o inciso 1, em caráter excepcional, pode haver aí a extensão aos demais vínculos. Aí o juiz vai analisar o caso e a gravidade da infração. A multa pode ser aumentada até o dobro, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para reprovação e prevenção do ato de improbidade. Ou seja, se o juiz vê que o valor da multa é pequena demais para o réu, ele pode aí dobrar, aumentar até o dobro, ok? Cuidado que a questão pode trazer aí aumentar até o triplo, não, até o dobro. Parágrafo 3, na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção das atividades. Então, no caso se for uma pessoa jurídica, a ideia é que viabilize aí a manutenção das atividades da pessoa jurídica. Em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados,
a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Preste atenção. A ideia é que a proibição de contratação com o poder público seja com o ente que lesou, ok? Então, vamos dizer que uma entidade foi lesada por um agente público. Então, essa pessoa vai ficar, ou foi praticada ali um ato de improbidade, né, contra um ente público. Então, essa pessoa vai ficar proibida de contratar com o poder público naquele ente. Mas, em um caso excepcional e por motivos relevantes, olha o que fala, pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Então, pode ser extrapolado e isso atingir outros entes públicos, ok? Observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme o inciso 3. Então, vamos recapitular aqui a ideia. Uma pessoa jurídica causou lesão a um ente público. Ela vai receber aí uma pena de proibição de contratação, beleza? Ela recebeu uma pena de proibição de contratação com aquele ente público. Mas em um caso excepcional e por motivos relevantes, entendeu? E essa proibição pode extrapolar e atingir outros entes públicos, beleza? Muito bem. E no quinto aqui, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa. Se for um ato de menor ofensa, aplicar multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. Então, no caso mais simples aí, vai ter uma multa, né? Vai ser aplicada uma multa, mas também vai ter o ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos. Muito bem.